Hello, students. How are you? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, vamos na nossa aula de hoje, vamos corrigir as duas páginas que vocês fizeram na aula anterior e vamos continuar com o nosso conteúdo. Lembram que na aula passada eu disse que nós iríamos estudar sobre as horas? Isso mesmo, iremos estudar sobre as horas. Mas antes, vamos corrigir a atividade. A questão 5 da página 44, vocês iriam procurar as palavras que estavam nas imagens. Então, vamos ver quais foram as palavras? Digam aí se vocês também encontraram as mesmas. Eu encontrei sun, day, sky, sea, starfish. Essas foram as que eu encontrei na imagem do dia. Na segunda imagem, eu encontrei moon, night, rain, water, beach. Vocês encontraram as mesmas também? Muito bem, pois vamos lá para a questão 6. Na questão 6, vocês iriam escutar os greetings que eu falei e iriam numerar de 1 a 4 de acordo com as imagens. Então, o número 1 que eu falei foi good morning. Então, vocês iriam colocar o número 1 na imagem que se refere a bom dia. No caso, é a imagem da garotinha acordando. E ela está acordando às 7 horas da manhã. A segunda fala foi good afternoon. Good afternoon. Boa tarde. No caso, vai ser a imagem que está do lado da que nós acabamos de numerar. A imagem onde tem 3 crianças indo para a escola. It's time to go to school. It's time to go to school. Essa é a número 2. Número 3, good evening, que é o boa noite quando você está chegando a algum lugar, ou você está vendo aquela pessoa durante a noite. Então você diz good evening. Então o número 3 vai ficar ali na última imagem, onde tem as pessoas se cumprimentando, pegando na mão. Se você olhar ali para a hora, são 6 horas da tarde, 6 p.m. Então, vamos colocar o número 3. Por último, temos o good night, que é o boa noite quando você está se despedindo ou indo dormir, que é a imagem ali do garotinho deitado. Então, nós vamos colocar o número 4 para ele. It's time to sleep. Até porque, olha a hora, 10 p.m., 10 horas da noite. Agora nós vamos entender como funcionam as horas em inglês. Antes disso, vamos conferir aqui rapidinho o que foi que nós fizemos na página 45. Na letra A, eu disse 3 stars. 3 stars. Então, vocês iriam marcar a primeira imagem onde tem 3 estrelas. Na letra B, eu disse 1 rose. 1 rose ou 1 flower. Então, uma flor. Marca o X onde tem uma flor. Letra C, 2 clouds. 2 clouds. Vai marcar onde tem 2 nuvens. Letra D, 4 trees. 4 trees. Vai marcar onde tem 4 árvores. E na última, 1 lake. 1 lake, onde tem um lago, tá bom? Agora sim, vamos lá para o conteúdo das horas. Bem, vocês perceberam na questão 6 da página 44, essa questão que nós colocamos os greetings, que em cada imagem tinha um horário? Tinha 7 a.m., 7 a.m., 1 p.m., 6 p.m., 10 p.m. Vocês perceberam? Tia, o que é esse a.m. e o que é esse p.m.? Bem, para dizer as horas em inglês, você vai acrescentar esse a.m. ou esse p.m. dependendo do horário que você está falando. Aqui no nosso caso, nós falamos 1 hora, 2 horas, por exemplo, se for madrugada, nós falamos 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, mas se for tarde, nós falamos 13 horas,
14 horas. E no inglês não tem isso. Você vai sempre dizer do 1 até o 12. A diferença é que se for manhã, da meia-noite até o meio-dia, você acrescenta AM. Se for do meio-dia até a meia-noite, você acrescenta PM. Coloquei aqui uma imagem que mostra direitinho. Olha só. AM at morning, que significa pela manhã. Então, da meia-noite até chegar no meio-dia, você vai dizer todas essas horas e vai acrescentar um AM no final. Passou do meio-dia, você vai dizer a hora e vai acrescentar um PM no final. Vamos ver alguns exemplos para que vocês possam entender melhor? Vamos lá. Olha só aqui um exemplo. Por exemplo, 10 horas da manhã. Quando está da manhã, como vocês viram ali, da meia-noite até o meio-dia, nós acrescentamos o AM no final. Então, 10 horas da manhã, eu digo 10 AM. Agora, se eu for falar 10 horas da noite, eu digo 10 PM, porque já passou do meio-dia, depois do meio-dia até chegar meia-noite de novo, eu digo PM. 10 horas da noite, 10 p.m. Mesma coisa ali. 3 horas da manhã, 3 a.m. 3 horas da tarde, 3 p.m. Deu para entender? Só que assim, vamos focar no que é mais importante. Isso aqui é para o entendimento de vocês, mas o nosso foco não vai ser esse AM, PM. Estou explicando porque é importante introduzir essa parte do conteúdo quando se está explicando as horas. Mas o que é que nós vamos focar? Nós vamos focar nas horas em ponto, tá bom? Coloquei aqui, expliquei o AM, o PM, porque também tem uma questão na atividade de vocês no livro que vocês vão precisar entender. Mas vamos focar agora no que realmente vai nos importar aqui. Bem, olha só, o nosso assunto mais importante aqui dentro das horas são as horas exatas. Olha só, vocês estão observando esses relógios? Todos eles estão marcando horas em ponto. Tia, o que são horas em ponto? São as horas exatas. Por exemplo, olha aqui para o primeiro relógio. Eu tenho 2 horas em ponto. Quando o ponteiro grande está no 12, significa que a hora está em ponto. E aí é só você olhar para o pequeno e dizer o número. Então, olha aqui no primeiro relógio. São 2 horas em ponto. Para eu dizer em ponto em inglês, eu digo o'clock. Então, em inglês, nessa primeira imagem fica It's 2 o'clock. Tia, por que o 2? Porque 2 em inglês é 2. Então, são 2 horas em ponto. It's 2 o'clock. Vamos para o relógio de baixo. O relógio de baixo está apontando que são 9 horas em ponto. Em inglês, eu digo It's 9 o'clock. It's 9 o'clock. 9, porque 9 em inglês é 9. Está dando para entender? Vamos aqui para o próximo relógio, lá em cima. Que horas são ali no relógio? São 5 horas em ponto. Em inglês, eu vou dizer It's 5 o'clock. It's 5 o'clock. E no último relógio, nós temos 3 horas em ponto. Eu vou dizer It's 3 o'clock. It's 3 o'clock. Viu como é simples dizer as horas exatas? A única coisa que você precisa fazer é escrever um número. Você vai ter que escrever um número por extenso e acrescentar o o'clock no final. 2 o'clock, 9 o'clock, 5 o'clock, 3 o'clock. Vamos lá ver se vocês conseguiram entender? Vou colocar aqui algumas imagens de uns relógios com algumas horas exatas e vocês me digam que horas são, tá bom?
E aí, que horas eu digo aqui? Como eu posso dizer? Tia, são 10 horas em ponto. Isso, são 10 horas em ponto. Como eu posso dizer 10 horas em ponto em inglês? Lembra do 10 em inglês? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Então, como é que eu vou dizer? It's 10 o'clock. It's 10 o'clock. E agora vamos observar este relógio. Neste relógio são 7 horas em ponto. Como eu digo 7 horas em ponto em inglês? Isso, o 7 é 7. O em ponto, para dizer em ponto, nós falamos o'clock. Então fica it's 7 o'clock. It's 7 o'clock. E agora, neste relógio, que horas nós temos aqui? São 8 horas em ponto. Como eu digo 8 horas em ponto? A primeira coisa que você precisa saber é o número. Então, você vai dizer 8. It's 8 o'clock. It's 8 o'clock. Lembrando que toda vez que vocês forem escrever as horas em ponto, vocês escrevam um número por extenso em inglês, tá bom? Vamos lá para o próximo relógio. E aqui? Nossa, tia, os dois ponteiros estão juntos, o ponteiro grande e o ponteiro pequeno? Sim, os dois estão juntos. Mas vai mudar, vai ficar mais difícil por conta disso? Não. Se os dois estão juntos, significa que são 12 horas em ponto. Vocês lembram como se diz o número 12 em inglês? 12. Então aqui eu vou dizer it's 12 o'clock. It's 12 o'clock. Tá bom? Agora eu vou colocar um vídeo para vocês em que ele vai colocar uns relógios e vai dizer as horas. Depois ele vai colocar somente os relógios e vocês vão dizer as horas, tá bom? Então todas as vezes que ele perguntar, você responde do mesmo jeito que nós falamos aqui, tá bom? Vamos lá. Are you ready to learn to tell time? Okay, let's go! What time is it? It's 1 o'clock. What time is it? It's 2 o'clock. What time is it? It's 3 o'clock. What time is it? It's 4 o'clock. What time is it? It's 5 o'clock. What time is it? It's 6 o'clock. What time is it? It's 7 o'clock. What time is it? It's 8 o'clock. What time is it? It's 9 o'clock. What time is it? It's 10 o'clock. What time is it? It's 11 o'clock. What time is it? It's 12 o'clock. Good job, guys. Let's do it one more time. Ready? Here we go. What time is it? It's 1 o'clock. What time is it? It's 2 o'clock. What time is it? It's 3 o'clock. What time is it? It's 4 o'clock. What time is it? It's 5 o'clock. What time is it? It's 6 o'clock. What time is it? It's 7 o'clock. What time is it? It's 8 o'clock. What time is it? It's 9 o'clock. What time is it? It's 10 o'clock. What time is it? It's 11 o'clock. What time is it? It's 12 o'clock. Another great job, guys. One more time. This time,
It's your turn. What time is it? 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 Muito bem. Então aqui nós vamos fazer uma rápida revisão dos conteúdos que nós vamos ter na nossa prova, né? Já vimos sobre as horas, que é um conteúdo que vai estar lá, e também nós vamos ver os greetings, os cumprimentos. Quais foram os cumprimentos que nós estudamos? Good morning, bom dia. Good afternoon, boa tarde. Good evening, boa noite quando você está encontrando. E good night, que é o boa noite de despedida. E o nosso último conteúdo, né, que na verdade foi o primeiro que nós vimos, foi sobre a natureza, os elementos da natureza. Então vamos relembrar aqui quais foram. Tree, star, cloud, night, flower, beach, water, moon, sea, rainbow, sky, lake, they, rain, sun. Então, esses foram os elementos da natureza que nós estudamos. Então, o que é que nós vamos estudar para a nossa provinha? Os elementos da natureza, os greetings, que são os cumprimentos, e as horas exatas, tá bom? Não se preocupem com aquele AM, PM, que vocês irão estudar ele de uma forma mais detalhada mais para frente, tá? Coloquei só para intuito de entendimento. Foquem nas horas exatas, tá bom? As horas exatas, o'clock, tá bom? Vamos lá para a nossa atividade complementar. A primeira atividade está lá na página 46, que vocês irão escrever as horas. Como vocês estão vendo aí na questão, a hora está em ponto. Então, nós vamos escrever a hora da mesma forma que nós vimos aqui. It's, coloca o número por extenso, o'clock, tá bom? Da letra A, B, C e D, tá bom? Indo, agora nós vamos pular, vamos lá para a página 51. Essa questão, sim, vocês vão precisar do AM, PM, por isso que eu expliquei, para que vocês não se confundissem. Então, olha só o que nós temos aí. Terceira questão, letra A, que já está respondida. Good evening. Boa tarde. Ele disse boa tarde. Se está de tarde, nós utilizamos PM ou AM. Lembrando que da meia-noite até o meio-dia utilizamos AM. E do meio-dia até chegar à meia-noite de novo, usamos PM. Então, se do meio-dia até chegar à noite eu uso PM, à tarde está no meio. Então, eu vou dizer PM. Ele respondeu aí certinho. Good evening. It's 8 p.m. Aí na letra B, good morning. E aí já estamos de manhã.
De manhã nós vamos usar AM ou PM. Aí você coloca, ele está falando it's 7. Você vai só completar se é AM ou PM. E vai colocar o 7 lá no horário, do mesmo jeito que colocou na letra A. E assim com as outras. Na quarta questão, você vai desembaralhar essas palavras que estão embaralhadas. Todas essas palavras que estão aí, elas estão presentes em cada uma dessas imagens. Olha só, nessa primeira imagem, tudo que está embaralhado ali, as 4 palavras, elas estão presentes no meio dessa imagem, são os elementos da natureza. Vocês vão desembaralhar e responder. Depois da página 51, vocês vão pular lá para a página 102 e irão responder a questão 1, que você vai responder com as horas em inglês. Lembrando, sempre coloquem o número por extenso. Essa já está bem fácil, porque já tem o o'clock, já tem as horas, a única coisa que você precisa escrever é o número por extenso, tá bom? De acordo com a hora no relógio. Na questão 2, você vai estar vendo que tem 4 frases no quadro. 2 frases vão ficar para a imagem do dia e 2 frases vão ficar para a imagem da noite. Você vai só corresponder cada uma com a imagem correta. E por último, na questão 3, que é só uma questão de pintura, que você vai pintar de acordo com as cores que ele pediu, tá bom? Então, essa é a nossa aula. Se vocês estiverem com dúvidas em relação a qualquer um dos conteúdos, podem me avisar que eu ajudo vocês. Tudo bem? See you on the next class. Bye bye, students!